Olá, alunos da Rede Pública do Paraná, estamos aí de novo para mais uma bela aula de Biologia, não com um belo professor, mas uma disciplina maravilhosa, um conteúdo muito bom. Hoje uma aula um pouco mais leve, a última aula que a gente trabalhou na aula 4 aí um pouco complicada, muita doença, fazer a tabela que eu pedi, né? Então, espero que vocês tenham conseguido acompanhar, conseguido fazer a tabela. Não conseguir, veja que maneira você consegue pegar ajuda sem sair de casa, para que quando retornar o período de aulas aí você esteja com esse material completo, caso o seu professor peça. Se o seu professor sou eu vou querer esse material, não se esqueçam aí, meus alunos. Olá, então, para quem não lembra, eu sou o professor Jefferson. Quem quiser mandar perguntas, pode procurar o canal que você achar melhor aí, e a gente pode se comunicar, tenta falar direto com o seu professor também, e a gente pode trocar informações a respeito de alguma coisa nas aulas que vocês ficaram com dúvida, ou que vocês querem aprofundar mais, estando dentro da minha capacidade ou da minha capacidade de pesquisa, eu vou ficar muito feliz, muito grato de poder ajudar vocês. Então me coloco à disposição para isso. Queridos, o que nós vamos conversar hoje? Ser vivo! Ser vivo! Chega de falar de vírus. Vírus não é vivo? Vírus é não vivo? Tem aquela discussão, né? Mas deixa os vírus para lá. Hoje, deixa quieto, não vamos falar da Covid hoje, acabei de falar. Mas vamos falar de quem? Reino Monera. Vamos relembrar o Reino Monera? O que são eles? Dois grupos de seres vivos foram descobertos lá no início, né? Que se mexem e tem sangue, animais, não se mexem e não tem sangue, plantas. Aristóteles, 2500 anos atrás. Aí lá pelos anos 1700, o Linneu teve a ajuda de outros cientistas que descobriram os seres microscópicos. Um deles é o Louis Pasteur, que ajudou muito. Falamos do Louis Pasteur na aula passada sobre o vírus da raiva. E o Louis Pasteur mostrou para o mundo a importância desses micro-organismos. E aí, como é que a gente vai agrupar eles? Eles não são plantas e não são animais. Foi criado um grupo chamado protista, só para os micro-organismos. Estudos mais aprofundados do grupo protista mostraram que ali dentro todos os micro-organismos tinham um grupo que a célula era muito diferente das outras e muito mais simples, eles são muito menores. Então esses organismos foram colocados num outro grupo que foi batizado de Reino Monera, que é onde estão as bactérias, cianobactérias. Olha lá, que interessante. Então tem no mundo todo. O que tem no mundo todo? Bactéria, gente. Bactéria tem no mundo todo. Não tem água no mundo todo, não tem ar no mundo todo, não tem vulcão no mundo todo. Mas em toda a parte do planeta Terra que existe ao menos um ser vivo, provavelmente ele seja um tipo de bactéria. Então, meus caros, tem bactéria para todo lado. A mesma bactéria no mundo todo? Não. Mas a nossa boca tem bactérias, diferentes espécies, milhares de diferentes espécies. Né? Na nossa pele tem bactérias de outras espécies. O sistema digestivo humano tem bactérias também de outras espécies. Beleza? Vamos lá. Aqui nessa foto. Primeiro o nosso texto aqui. No primeiro dia que nós nos conhecemos, se eu não estou enganado, me ajuda a lembrar, fala aí pra mim. Isso, muito obrigado, foi no primeiro dia mesmo. Eu tinha comentado sobre as bactérias que são capazes de sobreviver sozinhas. Então elas são produtoras, elas são consumidoras, são decompositoras. Ecologicamente elas são autossuficientes. Só existe essa bactéria no mundo. Aí eu fui lá, garimpei e lembrei muito bem do porquê que eu gosto tanto de dar aula. Um desses motivos é qual? Os meus alunos me ensinam muito. E eu tenho uma reportagem de jornal que estava guardada lá, que em 2008 um aluno meu leu no jornal O Estado de São Paulo, tirou uma cópia, recortou e trouxe para mim. Então, professor, que interessante, é sobre o tema da aula de ontem. E eu vi no jornal lá no meu trabalho. E o que dizia a reportagem? Eu peguei um pedaço dela aqui, ó. Descoberto na África, ecossistema de uma espécie só. Bactéria sobreviveria mesmo após o fim de todos os outros seres da Terra. Dentro de uma mina de ouro da África do Sul, numa fenda de rocha cheia de água, a 2,8 quilômetros de profundidade, vive a bactéria Desulfurudes audaxviator. E mais ninguém. Só tem essa bactéria lá. Longe da luz do sol e sem nenhuma outra criatura que sirva de alimento, Audaxviator
Viajante Audaz, em latim. O nome foi tirado de um trecho do livro Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Ótimo livro, hein? Recomendo a leitura. Júlio Verne tem ótimos livros em geral, leiam todos. Usa a radiação do urânio, olha só, gente, usa a radiação do urânio presente nas rochas como fonte de energia. Então, a bactéria que usa energia radioativa para viver, muito melhor do que muito super-herói aí que usa energia radioativa também. Afinal, ele ainda precisa comer, ela não, ela usa energia até como fonte de produção de alimento. Então, usa a radiação do urânio presente nas rochas como fonte de energia e os minerais e gases dissolvidos na água como matéria-prima para produzir tudo o que precisa, incluindo mais cópias de si mesma. Gente do céu! Não consegui uma imagem do Audax Viator, certo? Mas trouxe para vocês duas imagens de cianobactérias, bactérias que fazem fotossíntese, e também de lactobacilos. Opa, desculpa, é uma proteobactéria. Não é é um bacilo, mas não é o lactobacilo em si, usado lá para a produção daqueles leites fermentados, bem saborosos, cuja marca não vou falar o nome. Gente, a respeito do reino Monero, o que vamos conversar? Temos que caracterizar os organismos do reino. Como a gente reconhece um ser que é do reino Monero? Lembra que na aula 1 nós fizemos uma tabela grande e nessa tabela a gente ia colocar várias informações de cada reino? Nós vamos refazer isso com um pouco mais de detalhes, vamos aprofundar mais nesse reino. Na aula 1 eu comentei para vocês, gente, nós vamos ver todos os reinos, então meninos e meninas, tenham calma, a gente está vendo devagar, a aula 1 é para entender o sistema de classificação. Hoje, na aula 4, nós vamos entender o reino Monero em si, o máximo que a gente puder, dentro daquilo que precisamos para o segundo ano do ensino médio. Precisamos conhecer os principais representantes do reino Monero. Então, quais os principais seres vivos que compõem este reino aí tão diverso, tão antigo, que existe no planeta? Estudar a história evolutiva. Data de mais de 3,8 bilhões de anos. Isso, bilhões, 9 casas de zeros, que eles estão no planeta. Os seres mais antigos existentes aqui. A mesma bactéria está viva há 3,8 bilhões de anos? Não! Cuidado, isso é um erro grave. O que acontece é que existe bactéria no planeta faz 3,8 bilhões de anos. E elas foram morrendo, mas deixando descendentes antes de morrer, e por isso temos bactérias até hoje por aí. Quem está com dor de garganta sabe bem do que eu estou falando. Quem arrancou a pelezinha do cantinho da unha e infeccionou, sabe bem do que eu estou falando. Quem está tomando um iogurte muito gostoso, sabe bem do que eu estou falando. Percebeu a importância ecológica? Sim, na natureza esses seres são extremamente importantes. Se até vírus é importante, além de causar doença, quem dera um grupo tão diverso quanto o reino Monero. Entender as aplicações do cotidiano humano. E o ser humano aprendeu a usar esses seres em benefício próprio. Então a gente faz algumas parcerias com eles. Não acaba tendo um contrato jurídico assinado, até porque bactéria não sabe escrever. Mas a gente tem muita parceria com eles. Eles nunca reclamaram, apesar de não falarem. Olá, quiz, escrito corretamente. Quem assistiu a aula 3 aí, que foi gravada no mesmo dia aqui nesse mesmo estúdio, por isso a mesma roupa, né? Mas eu tomo banho, viu? E troco de roupa frequentemente. Viu que eu tinha deixado uma vez o quiz escrito errado lá com 2 Es? Já está corrigido. Então lá, bactéria. Queridos, as células do indivíduo do reino Monero não possuem núcleo, membrana, carioteca ou DNA. Tá bom? O núcleo coordena uma célula sem núcleo. Vai ter quem controle ela? Células sem núcleo são os glóbulos vermelhos de mamíferos, que jogam o seu núcleo fora antes de começar a sua atividade de transporte de oxigênio. Células do reino Monero, dos indivíduos do reino Monero, possuem núcleo, mas ele é diferente de outras células. Possui membrana? Claro, a célula ela é delimitada, ela é fechada pela membrana. Se eles não tivessem membrana, eles não teriam células, eles não existiriam, são feitos de uma célula só. Carioteca, eles têm uma membrana só para o núcleo, que recebe o nome de carioteca? Não, o núcleo dele está solto dentro da célula. Então, eles possuem carioteca? DNA eles possuem? Sim, é a molécula que controla a célula. Então, correta a letra? Isso, muito bem, obrigado Gabriel, letra C. Gabriel está ali sentado. Olá, a carinha da célula. Toda bactéria é assim? Não. Ali nesse desenho foi agrupado
todas as possibilidades de estruturas que uma célula bacteriana pode ter. Mas isso não significa que todas as bactérias têm todas essas estruturas. Algumas podem não ter estrutura que aparece em vermelho, outra estrutura que aparece em verde, ou algo assim. Combinado? Então todas as bactérias têm tudo isso? Errado. Vamos lá. De fora para dentro. Uma proteína em volta revestindo as bactérias, que nós damos o nome de cápsula. Se vocês relembrarem dos vírus, os vírus também têm uma cápsula, também é feita de proteínas. Olha só uma semelhança entre vírus e bactérias. Só que da cápsula até o DNA, o vírus não tem nada. O vírus tem uma cápsula e um DNA ali dentro. As bactérias não. Olha quanta coisa tem. Abaixo dessa cápsula, que está em vermelho, aparece ali em amarelo a parede celular, que é uma outra proteção que as bactérias têm. Abaixo da parede celular, algo que toda célula tem, a membrana plasmática em verde. E aí a própria membrana pode sofrer pequenas dobrinhas, que nem a gente vê aqui, que geram pontas que se movimentam, chamadas de cílios ou pilos, e esse movimento dos cílios gera um movimento da bactéria. A bactéria pode passear pelo ambiente onde ela se encontra, movimentando esses cílios, que nada mais são que prolongamentos da membrana, que tem proteínas contráteis ali dentro. Algumas vezes tem um grande prolongamento de membrana, chamado flagelo, correto? E que vai dar um movimento um pouco diferente. E algo bem interessante que geralmente está associado a flagelos é que as pessoas acreditam que eles se movimentam neste tipo de movimento, mas eles fazem geralmente movimentos de rotação, como se fosse uma hélice funcionando. Então as bactérias, elas rotacionam o seu flagelo, elas não agitam o seu flagelo como um golfinho nadando ou um ser humano nadando. Tem ar-condicionado aqui na sala, gente, e ele deixa o ar seco e acaba fazendo a gente tomar bastante água. Tem que tomar bastante água nessa casa. Estar bem hidratado ajuda a prevenir uma série de doenças e mantém o seu corpo saudável. Tá fazendo isso? Opa! Vai tomar água. Guria, tome água. Continuando, gente. Estamos entrando na célula. Cápsula vermelha, parede amarela, membrana verde. Tem um líquido ocupando o interior da célula, chamado citoplasma. Aqui representado nesses tons de azul escuro até azul claro. Lá no meio, o DNA da célula. Que nós temos o controle da célula. Nós não, a bactéria tem o controle da célula através do seu DNA. Ele está todo agrupado ali no meio. Ali é o núcleo da célula. E vocês podem ver que não tem uma membrana separando o núcleo do resto da célula. Então essa célula tem o seu DNA espalhado. E esse tipo de célula, que é o DNA ali, sem uma divisão entre ele e o resto da célula, nós chamamos de célula procarionte. Células anteriores ao surgimento da carioteca. Muito menores, muito mais simples, mas muito eficientes. Tá vendo em vermelhinho aqui no canto? Plasmídio. O que é esse tal de plasmídio ali? É um trecho de DNA que a bactéria separa para duas coisas. Ou para quando ela morrer, esse trecho de DNA fica protegido por um pedaço de cápsula. E outra bactéria pode absorver ele e incorporar o DNA dela, trazendo novas características, quem sabe até a resistência a um certo antibiótico. Ou ela pode doar para outra bactéria. Oi, bactéria, toma meu plasmídio. Ah, obrigado. Então, meu plasmídio para você. E elas trocam plasmídios. Quando elas trocam plasmídios, elas acabam se transformando. Problema, né? Vamos falar disso mais para frente. E quem que vai pegar as instruções que estão no DNA e transformar em proteínas? Ribossomos, que estão presentes ali, esses gruminhos, essas bolinhas dentro da célula. Essa bactéria representada aí não tem algo que um grupo de bactérias tem, que é clorofila. Isso mesmo, tem clorofila solta ali no citoplasma. Clorofila que é uma molécula responsável por fotossíntese. Então tem bactérias capazes de fazer fotossíntese também. Mas eu não encontrei nenhuma imagem que eu pudesse usar para a aula de hoje dessas bactérias, em um esquema didático, né? Dessas bactérias que tem clorofila dentro delas. Porém, olha lá. Cuidando do horário aqui, né? Daqui a pouco a hora do recreio, vamos lanchar. Hoje tem lasanha no lanche de novo, né? Aqui não, mas em algum lugar vai ter lasanha. Dois grandes grupos de bactérias. O grupo do lado esquerdo, o grupo das cianobactérias. O
o grupo do lado direito das bactérias propriamente ditas. Nossa, mas isso aqui é um mar, dá para enxergar as bactérias? Dá. Isso aqui que você está vendo como rochas são aglomerados de muitas bactérias que por milhões de anos morreram e foram para o fundo daquele lugar ali e foram formando essas estruturas no fundo, que são conhecidas como estromatólitos. Stroma é bactéria, ser vivo, e litos, pedra. Que bactérias são essas? Olha lá, de novo, a mesma imagem, né? Bactérias que fazem fotossíntese, chamadas de cianobactérias. Opa, a minha câmera... Aê, tinha saído de foco, deu uma embaçada na imagem, né? Mas já voltou. Ainda bem que voltou pelos slides, não tão bem pela cara feia do professor, mas continuamos. Meninas e meninas, fofinhas e fofinhos. Olá, vou deixar o slide maior para vocês. Cianobactérias, muito tempo fazendo fotossíntese. Nossa, que maravilha, né? Então, fotossíntese produz oxigênio, vai encher a atmosfera de oxigênio, nós podemos sobreviver, certo? Problema muito grave isso, gente. Muito grave. Qual o problema grave disso? A maior extinção que já aconteceu no planeta Terra. O professor do primeiro ano deve ter comentado com vocês. Se vocês foram meus alunos no primeiro ano, eu comentei. Apesar de estar velho, careca, eu tenho uma memória mais ou menos boa. O que aconteceu? Só existiam seres heterotróficos, ou seja, que não produziam o próprio alimento. E alguns fazendo quimiossíntese, produzindo alimento a partir de compostos minerais. Em determinado momento, por uma certa mutação, surgiu a capacidade de fazer fotossíntese e usar a energia da luz para quebrar a molécula de água e produzir elementos orgânicos nutritivos. Só que isso causou a liberação do oxigênio da molécula de água. Então o H2O é quebrado, o H é utilizado e o O é liberado. E esse O tem um poder oxidante muito alto. Tão oxidante que 99,9% da vida no planeta, naquele momento, foi morta pelo oxigênio presente na atmosfera. Não havia gás oxigênio no planeta ainda. A construção de todo o oxigênio atmosférico começa nesse momento. E esses seres acabam tendo um ambiente totalmente livre para eles, porque os seus competidores que existiam, todos acabaram morrendo praticamente, 0,1% sobreviveu. Então eles começam a reproduzir com velocidade incrível, geram superpopulações de cianobactérias, que acabavam morrendo também, né? E gerando essas estruturas no fundo do mar. Mas veja só que interessante, era tanto oxigênio presente na atmosfera, a taxa de oxigênio superou em muito as taxas atuais que a gente tem, que é em torno de 18%, que o oxigênio, O2, começava a se recombinar, formando O3, que é o gás ozônio, que é muito menos denso, vai para camadas superiores da atmosfera, esse O3, e, gente, falar mais pertinho com vocês, o O3 formou uma camada de gás ozônio por fora do planeta, que foi produzido por esses seres vivos. Veja que interessante, a camada de ozônio ela foi fabricada por cianobactérias. E, de brinde, o gás ozônio tem uma propriedade muito interessante. Ele não permite que a radiação ultravioleta, que é a luz do Sol, que o Sol emite, entre no planeta Terra. Então, antes de existir a camada de ozônio, a radiação ultravioleta do Sol entrava no planeta Terra. E radiação ultravioleta destrói célula eucarionte. Então, as células eucariontes só puderam surgir no planeta Terra após a camada de ozônio ser feita. Ah, ela foi feita em quanto tempo? Claro que levou centenas de milhares de anos, até milhões de anos para ser produzida. No tamanho que ela é e poder viabilizar a vida, tanto fora da água quanto de organismos eucariontes. Mas está aí. E o ser humano, por muito tempo, teve hábitos que destroem a camada de ozônio. Não confunda a camada de ozônio com o aquecimento global, viu? São coisas muito distintas. Aquecimento global tem ligado com a produção de gás carbônico e a camada de ozônio não controla a temperatura na Terra, e sim a entrada de raios ultravermelhos. E na década de 80 nós descobrimos que alguns gases produzidos na indústria destruíam a camada de ozônio, outros hábitos do ser humano também. Começamos uma mudança no planeta, então aerosóis não usam mais o CFC, o clorofluorcarbono, defensivos agrícolas, ar-condicionado, geladeiros. Foi passando por uma mudança tão grande que um estudo feito nesse período mostrou que a camada de ozônio vem se recuperando na década de 80 para 2019. Olha só que interessante. Lá uma imagem para vocês. Vou tirar minha carona feia da tela aí, vamos colocar a imagem. 1989. Seus pais estavam nascendo, se conhecendo, algo assim, né? Olha lá.
América do Norte, o Polo Norte, uma grande falha na camada de ozônio, devido ao movimento de rotação da Terra e as correntes de ar, o ozônio tende a se concentrar na linha do Equador e as falhas vão para os polos, principalmente o polo antártico, mas aqui a imagem é do polo ártico, do outro lado. E aí, a previsão para 2028 com essa recuperação. Então a gente está no meio do caminho dessa recuperação. E isso acabou mudando a entrada de radiação ultravioleta, o que acaba alterando até a circulação de ventos no planeta Terra. Então a gente está tendo uma nova dinâmica de circulação de ar no planeta, que está sendo o reflexo da diminuição da destruição da camada de ozônio. E o que é muito importante é a gente reestabelecer esses padrões para que a natureza possa funcionar de acordo com as adaptações que os seres vivos que estão aqui têm. Isso é uma notícia muito boa que a gente pode ouvir em tempos de muita notícia ruim. Isso só foi possível porque cientistas, lá há 30 anos atrás, descobriram onde estava tendo um problema, a destruição da camada de ozônio, cientistas propuseram mudanças, cientistas desenvolveram métodos e produtos para evitar esses problemas que eram feitos, então novas substâncias para usar em ar-condicionado, geladeira, desodorante, métodos de produção animal que produz muito metano, que é tóxico para a camada de ozônio, métodos de geração de eletricidade, que as hidrelétricas geram muito gás metano no fundo dos reservatórios. Então foi tanta coisa que a ciência conseguiu avançar nesse período e cientistas que acompanharam esse processo conseguem prever que para 2028 a gente vai estar numa situação muito melhor no que falamos de camada de ozônio. Certo? Desse nosso planeta que é redondo, geóide, e não é plano. Correto? Presta bem atenção no que você acredita. Veja só, tem gente que está defendendo teorias aí muito absurdas e que em 89 não era nem nascido, o ser humano já estava cuidando de uma camada redonda, num planeta redondo, que protege a gente de radiação solar de um astro redondo. Continuando. Desculpa, eu voltei só para ter certeza que eu não pulei um slide. Exercício. PUC do Rio de Janeiro. As cianobactérias podem ser consideradas seres vivos autossuficientes, porque são capazes de... Apareceu a resposta já. Não tem problema. Fixar gás nitrogênio e gás CO2 sobre a forma de matéria orgânica? Sim, elas conseguem aproveitar esses gases, a energia da luz do sol, para a partir disso produzir comida. Professor, você já respondeu, né? Pode pular para o próximo slide. Não, lembra lá na aula 1 e na aula 2 que eu falei para vocês? Não basta só saber a correta. Tem que saber por que as erradas estão erradas. Temos que justificá-las. Vamos lá. Absorver cálcio e nitrogênio diretamente das rochas? Elas são capazes de fazer isso? São capazes. Por que essa alternativa não está correta? Porque não é essa capacidade que permite nós chamarmos as cianobactérias de autossuficientes. Certo? Tem bactérias que não são autossuficientes e que também absorvem cálcio e nitrogênio. Então, cuidado. É uma afirmação verdadeira que não responde à pergunta feita. Muita atenção nisso. Letra C. Fixar o H2 atmosférico sobre a forma de matéria orgânica. O H2 que elas fixam vem da água e não da atmosfera. Lembra disso? Quebra a molécula de água. Lá, fotólise da água, primeiro ano do ensino médio, todo o metabolismo energético das plantas. Letra D. Degradar qualquer tipo de matéria inorgânica ou orgânica. Isso é um ser decompositor. Isso não torna ele autossuficiente. Ele só é autossuficiente quando ele é produtor. Disponibilizar o fósforo para outros seres vivos. E desde quando você disponibilizar fósforo, geralmente por decomposição, torna você autossuficiente. De novo, autossuficiente vem de produção. E cianobactérias são produtores, fazem fotossíntese. Gente, e aí? Cianobactérias vieram, assassinaram 99% da vida do planeta. E como é que a gente tem isso hoje? O que acontece é que os seres vivos, por mutação novamente, desenvolveram habilidades de sobreviver à presença do oxigênio. E aí, a partir disso, vem toda essa diversidade de vida aeróbica, que depende do oxigênio, ou aeróbica facultativa, que pode sobreviver na presença de oxigênio e habitou o planeta todo. Ainda existem seres anaeróbicos? Sim, a bactéria do tétano é um exemplo deles. A bactéria do botulismo é outro exemplo deles. Porém, eles existem, mas em ambientes anaeróbicos, onde não há presença de gás oxigênio. Continuando. Vamos classificar bactérias. Vamos falar de bactérias em si, e não das cianobactérias.
As bactérias são classificadas de acordo com o formato. Se ela tem formato de bolinha, são chamadas de cocos. Se são colônias, onde são duas bolinhas juntas, diplococos. Se ela tem um formato de bastão, bacilo. Os lactobacilos, bacilo do leite. Bacilo de Koch, a bactéria que causa tuberculose, formatinho de bastão. Cocobacilos. Então o formato meio que parece um bastão, meio que parece um cocos. Quando você tem 4 cocos juntos, formando um cubo. Sarcínia. 8 cocos, né? 4 cocos formando um quadrado, uma tétrade. Formando um cacho de uva, Staphylococcus. Vários cocos formando uma cobrinha, Streptococcus. Né? Assim como bacilos, diplobacilos. Uma sequência de bacilos formando um cordão, Streptobacilos. Muitos bacilos um do lado do outro, parece um muro de palitos. Sabe aqueles muros feitos com várias postinhas de concreto, várias postinhas de madeira? Aquilo chama-se paliçada. Então, paliçadas de bactérias também. Tem alguns com formato de fuso esticado, né? Fusobactérias. Esse formato de feijão aqui parece uma vírgula. Vibrião, um vibrião com flagelo, né? Tem um com formato de biela. Biela é uma peça de carro, né? Dentro do motor do carro. Então, bactérias com formato de biela, por exemplo, Corynebacterium, que causa uma doença que nós vamos conversar nas próximas aulas. Helicobactérias, bactérias que tiveram o corpo torcido e tem esse formato de espiral, de hifa, de filamento, bactérias do corpo fino e longo, as espiroquetas. Então tem muito tipo de formato. Precisa decorar todos? Não, mas você precisa conhecer. Como assim conhecer sem decorar? Você olha para isso e você sabe que estamos falando de bactérias. Por mais que você não lembre todos os nomes. Eu mesmo consultei vários nomes na própria imagem agora. Não é necessário decorar esses nomes. Mas é necessário conseguir reconhecer que esse formato é exclusivo de bactérias. E que elas são organizadas de acordo com o seu formato. Por exemplo, Streptococcus aureus. Uma bactéria que vai ter formato de streptococo. E assim vai. O formato da bactéria diz muito sobre o ambiente que ela mora, o tipo de infecção que ela pode gerar no corpo humano e a maneira que nós vamos buscar o tratamento no caso de uma doença. Como a gente pode trabalhar com ela num ambiente de laboratório. Então é muito importante para a ciência conhecer isso daí. E vocês têm que entender disso também, para que vocês entendam de ciência e também valorizem ciência. Afinal, achar que a gente não precisa conhecer nada é um erro muito grande e nos faz nos afastar daquilo que realmente é importante para a sobrevivência nossa e da nossa espécie. Vamos brincar lá num quiz. Tem uma bactéria se defendendo de vários antibióticos jogados contra ela. Então, um envoltório externo que existe nas células bacterianas e fornece resistência ao ser externo, membrana plasmática, parede, cápsula ou mitocôndria. Mitocôndria não é envoltório. Membrana plasmática e envoltório interno. Qual que está mais para fora, a cápsula ou a parede? Muito bem, a cápsula, né? Queridos alunos, monitorando o horário. Essas cápsulas bacterianas são a primeira parte da bactéria que vai interagir com os antibióticos quando ele chegar para a bactéria. E é muito importante nós sabermos que tipo de cápsula as bactérias têm para saber que tipo de medicamento a gente vai usar. Então, Hans Christian Joachim Gram, 1884. O que o Gram fez em 1884? Desenvolveu uma técnica de corar bactérias e esse corante revelava o tipo de substância presente na parede celular, na cápsula dessas bactérias. Sabendo o tipo de cápsula, é possível saber o tipo de infecção e o tipo de tratamento mais eficiente. Então eu simplesmente pego um cotonete com o cabo mais comprido, chamado suave, eu passo na garganta de um infectado, eu vou lá, pego essa saliva dele, faço a coloração de acordo com o método de Gram e, se ficar vermelho, opa, um erro de língua portuguesa aqui, ó, vermelho, corrige, vermelho por favor. São bactérias do tipo Gram negativa. Essa infecção não aceita tratamento com penicilina e medicamentos semelhantes. Então nós vamos ter que pular para outro tipo de tratamento. Se eu fizer todo esse processo e ficar de uma cor azul, um pouco violeta, são bactérias Gram positivas, então elas reagem ao corante de Gram. Certo? O corante de Gram que tem essa cor avermelhada, quando reage fica azul,
Portanto, são bactérias que vão aceitar o tratamento por penicilina. Eu posso dar lá uma benzetacil, que é aquele medicamento bem doído de você injetar nas pessoas, mas que vai matar bactérias gram-positivas. Por uma infecção de garganta não é o procedimento que a gente segue. Mas tem infecções muito mais sérias, que um diagnóstico demora muito mais, e até esse diagnóstico preciso sair, eu posso acompanhar a evolução da bactéria, eu posso prever o comportamento dela, simplesmente por ela reagir ou não a um corante. Então, pessoal, é muito importante a gente fazer isso daí, porque de antemão, alguém que está com um problema bacteriano grave, nós podemos já encaminhar alguns tratamentos, não desperdiçar tempo, não desperdiçar produtos, que é desperdício de dinheiro, e aumentar a chance de salvar a vida dessa pessoa, simplesmente por conseguir controlar uma infecção de maneira mais eficiente. Então pensa bem, quanta ciência traz para nós ferramentas interessantes, e o quanto as pessoas torcem o nariz para isso, sem ter conhecimento. Quanto mais conhecimento nós temos, mais nós nos aproximamos disso. Nós só temos aversão àquilo que não conhecemos direito. Temos medo. Vamos conhecer a ciência, gente. Aproveite seus professores. Né? Tantas ciências que vocês têm em sala de aula, das diversas disciplinas que vocês têm em aula, são ciências. Não só a aula de ciências em si. O conhecimento que está nos livros didáticos é ciência, não interessa a matéria do que estamos falando. Respeitem esses cientistas. E os professores estão aqui para ajudar vocês a conhecerem isso daí que foi trabalhado. Gente, olha bem a imagem. Que cor ficou as bactérias? Vermelhas. Então não reagiram com o corante. Se não reagiram, adianta penicilina? Não. Vai ser uma outra classe de antibióticos para tratar essa infecção, se for uma infecção. Franciselas tularensis também. Cocobacilos. Gera problema. Um exercíciozinho, vamos treinar. Fica forte, vamos lá. As bactérias são seres vivos que na maioria das vezes são associados a doenças e decomposição da matéria orgânica, como de alimentos. Então o alimento vai estragar, vai ser destruído e vai tornar a matéria inorgânica graças a bactérias. Entretanto, sabemos que elas também são úteis aos seres humanos. A respeito da estrutura desses seres, marque a alternativa que não indica uma característica presente em bactérias. Qual que vai ser a resposta correta? Duvido que vocês adivinhem. Letra A. Podem ser autotróficas e heterotróficas? Podem. Afirmativa correta. Vamos marcar? Não. O exercício pede a incorreta. Aqui não indica. Letra B. Possuem DNA circular? Sim, o DNA das bactérias ele é uma dupla fita que está emendada as duas pontas. Então, formato circular. Correto. Não marca. Apresentam parede celular? Sim, apresentam. Correto. Não marca. Letra D. São procariontes? Sim, são procariontes. Elas não têm uma membrana separando o núcleo do resto do conteúdo da célula. Portanto, procariontes. E última, clara, correta. Não possuem membrana plasmática. Quer dizer, a incorreta, né? Elas possuem membrana plasmática. Todos os seres vivos possuem célula, teoria celular. E se todos possuem célula e todas as células possuem membrana, as bactérias, que são seres vivos, são possuidoras de membrana plasmática. Correto? Muito obrigado. Vocês são muito espertos. E aí, como bactérias formam novas bactérias? Pode ser de maneira assexuada, ou seja, sem necessidade de troca de material genético. Reprodução sexuada é a reprodução onde há troca de material genético. Beleza? Não tem nada a ver com aumento de número. Assexuada, chamada bipartição ou cisciparidade. Piadinha besta, o pessoal que foi meu aluno alguns anos atrás lembra, faz tempo que eu não faço essa piada, mas as bactérias se partem ao meio. Ruim, né? Mas vai te ajudar a lembrar, você vai me agradecer um dia. É rápida e gera clones. É bom gerar clones? Você tem um aumento de população muito rápido. Porém, se uma das células for sensível ao medicamento, todas serão. Ótimo, queremos matar as bactérias. Pois é, mas se você tem bactérias que você está usando para produzir determinada substância num ambiente de laboratório, e elas forem sensíveis a algum componente que você tem no seu laboratório, você não vai matar uma bactéria, como são todas iguais, todas morrerão. E você vai perder o seu trabalho de laboratório. Então ter clones tem vantagens e ter clones tem desvantagens. E a reprodução sexuada de bactérias, onde tem troca de material genético.
chamada conjugação. E olha que incrível. Nós temos seres diferentes sendo produzidos na conjugação, mas não temos mudança no número de seres produzidos durante a conjugação. Na reprodução binária, na bipartição, acompanha lá no slide, bem bonitinho. Ó, vamos pôr o tio grandão. Replicação do DNA, uma cópia completa do DNA, como em qualquer tipo de reprodução. Então aquela autoduplicação semi-conservativa, tudo lá do primeiro ano, vocês são muito bons nisso. E aí o que acontece? O cromossomo copiado se separa. Então vai uma cópia do DNA que é circular para um lado, outra cópia do DNA que é circular vai para o outro. Aí, gente, ô câmera. A câmera é automática, tá? Não é culpa de ninguém. Obrigado, câmera. Obedeça, câmera. Se ligue. Tava lá o DNA, cópia dele mesmo, uma cópia para cada lado. Aí a célula se separa. Cisciparidade. Se parte ao meio e forma duas novas células. Cópias idênticas. Processo que demora alguns minutos. Alguns minutos, quando eu digo, é algo em torno de 40 minutos para acontecer. E a bactéria está pronta para dobrar de quantidade. Ô, câmera. Obrigado. Então, dobrar de quantidade de bactérias, mais ou menos a cada 40 minutos. Se você tem uma, dali 40 minutos você tem duas. Se você tinha 1 bilhão, dali 40 minutos você tem 2 bilhões de bactérias. E é algo muito rápido. Muito rápido. E uma bactéria fazendo isso na sua garganta consegue ter uma velocidade de produção de novas bactérias muito maior que o seu corpo consegue produzir novas células da garganta para repor as células atacadas pelas bactérias e produzir glóbulos brancos de defesa para poder atacar as bactérias. Então nós temos que ter um sistema mais eficiente do que um sistema somente numeroso de combate de bactérias. Interessante isso, né? O nosso corpo consegue dar conta disso. Ali do lado está comparando com mitose e meiose, que é o que acontece em eucariontes. Na mitose, as células eucariontes mantêm a carga genética, mantêm a quantidade de DNA e geram células clones. Na meiose, a quantidade de DNA é a metade e as células formadas não são clones. Então está simplesmente comparando que as bactérias elas não fazem nem mitose nem meiose, elas fazem cisciparidade, que é muito parecida com mitose, mas não é uma mitose. Continuando, meus queridos? Olá. E o cromossomo da célula bacteriana é um cromossomo circular, enquanto os nossos cromossomos, o DNA duplicado, tem aspecto da letra X. O que acontece? O DNA cromossômico produz um plasmídio por um cílio especializado. Uma bactéria encosta o seu cílio na outra e ali por dentro elas fundem membranas. Vamos lá. Cílios encostados, engatou o cabinho USB, transmite o DNA que está dentro do plasmídio, então faz uma cópia desse DNA do plasmídio, passa para outra, desconecta o cabinho USB, essa daqui agora vai ter um DNA dentro dela, que ela não tinha anteriormente. Olha lá, uma novidade dentro dela. Um novo gene, que ela não era portadora ainda, agora existe dentro dessa bactéria. E esse gene ali, da quarta imagem, ele vai ser incorporado ao DNA da bactéria, esse gene vai trabalhar junto com o DNA, vai expressar proteínas, e pode ser que expresse uma nova proteína que modifique a cápsula da bactéria, e a bactéria passe a ser resistente ao antibiótico que ela não era. E ela criou essa resistência? Não! Ela recebeu a resistência de uma bactéria que já era resistente. E aí que vem para vocês o cuidado que nós temos no Brasil, e que é muito eficiente, que é muito importante, as pessoas devem respeitar quanto ao uso de antibióticos. E você nunca deve julgar um profissional quando ele te receitou determinado antibiótico, ele não teve o efeito desejado e você precisou voltar para uma consulta médica e receber uma nova receita para outro antibiótico. Poxa, por que esse profissional já não receitou direto esse antibiótico mais forte? O que acontece? O nosso corpo não tem poder para destruir todos os tipos bacterianos que existem. E ele precisa de uma ajuda para poder reagir. Lembra que eu falei que a velocidade delas de reprodução é muito grande? E a gente nem sempre consegue acompanhar isso e nos defender? O que acontece é que quando eu uso um antibiótico, eu pego um grupo de bactérias e destruo. E o meu sistema imunológico fica responsável por destruir aquele grupo que o antibiótico não era capaz de atacar. E que é um grupo provavelmente muito menor ali dentro. E aí o meu corpo tem tempo de defesa. Se eu venho com antibiótico bem mais simples, bem mais fraco, ele vai atingir um grupo menor de bactérias, que vai deixar uma variedade grande de bactérias para o meu corpo atacar. E o meu corpo tem capacidade de atacar todas elas. Porém,
Se eu venho com um antibiótico muito eficiente, eu posso deixar uma variedade, e essa variedade tem um poder muito grande, a ponto do meu corpo não conseguir destruir ela se reproduzir, e essa variedade ser resistente a um outro tipo de antibiótico. Ou seja, na garganta de uma pessoa que está infectada, tem bactérias sensíveis a antibióticos e bactérias resistentes a antibióticos. Se eu mato todas as sensíveis, de uma vez, o mais forte de todos os antibióticos, eu deixo vivas somente as bactérias muito resistentes. Eu deixo a garganta inteira dessa pessoa para essa bactéria resistente proliferar. Até essa pessoa produzir imunidade contra essa bactéria resistente, provavelmente a bactéria resistente já tem uma quantidade tão grande, que o sistema imunológico da pessoa não vai conseguir destruí-la e não há antibióticos para ela. E pior, essa pessoa pode transmitir essa bactéria para outras pessoas, as chamadas superbactérias, que existem, são resistentes, mas geralmente em número pequeno. Mas quando eu mato todas as não resistentes, sobra todo o ambiente para elas e elas dominam o ambiente. Mais ou menos como se eu chegasse numa floresta, cortasse toda a vegetação da floresta e um mato que antes não conseguia crescer porque ele precisa de muita luz para crescer, uma grama, agora não tem mais a sombra das árvores e pode crescer livremente e dominar o ambiente da floresta. É mais ou menos isso que acontece. Então aquelas bactérias resistentes ao antibiótico e ao sistema imunológico humano estão ali, porém elas não conseguem se desenvolver tanto porque tem que ficar competindo pelos nutrientes que elas precisam com as outras bactérias. E se eu uso um antibiótico muito forte, eu gero esse problema. E quando eu vou matando os sensíveis, eu vou deixando vivos somente os resistentes. E as pessoas transmitem as variedades resistentes umas para as outras. E aí, gente, logo teremos somente bactérias resistentes no nosso ambiente e muita dificuldade de contê-las. Portanto, antibiótico só deve ser utilizado sob prescrição médica, porque ele que vai escolher o melhor antibiótico para aquele momento. Ele não vai usar o antibiótico mais forte, ele vai usar o mais adequado. Por isso esse controle muito rígido de receitas em 2 vias, com carimbo, a pessoa tem que assinar o nome dela, preencher seus dados pessoais, para daí levar o medicamento embora. Eu tenho um farmacêutico amigo meu que consegue, eu tenho um colega representante comercial de medicamentos que consegue também antibióticos sem problema. Não precisa perder tempo indo ao médico. Não é perder tempo. Esse profissional sabe o que ele tem que te recomendar. Você não deve achar que você tem um conhecimento superior a esse profissional. Você não conhece a ciência da maneira que ele conhece. Então, respeite. Ele existe para isso. Respeite. Vá ao profissional. Poxa, mas eu estou mal. Eu podia resolver isso de uma maneira muito mais rápida. Resolver isso de uma maneira muito mais rápida, mas podendo gerar um problema muito maior e sem solução lá para frente. Então pensa bem no que você está fazendo. Você está pensando no seu momento e somente em você. Você não está pensando no que pode acontecer depois e com outras pessoas. E novamente, algo que eu disse muito na aula passada. Temos que cuidar um dos outros. Porque quando cuidamos dos outros, estamos cuidando de muito mais gente do que se cuidar somente de nós. Então presta atenção quando você pensa só em você. Poxa, professor, quando você está mal, com febre, seus filhos estão mal, você pensa assim? Sim, eu penso desta forma. Então presta bem atenção. Né? Pensem dessa maneira e a gente vai conseguir resultados muito melhores, quem sabe até diminuindo o uso de antibióticos com o passar do tempo. Que não são saudáveis para nós, eles acabam saindo na urina e indo para a água, e a água ela vai ser reutilizada numa outra cidade, depois do tratamento de esgoto, e são contaminantes bem diferentes que podem ter no ambiente. Então, quanto menos a gente usar essas substâncias, melhor vai ser a saúde nossa e nossas populações e do nosso planeta. Então, vamos pensar bem nisso, hein? Presta bem atenção. Sobrou um antibiótico de um tratamento, eu guardo, eu fiquei doente, eu vou lá e uso? Não. Você ficou doente de novo, você vai ao médico e se ele te prescrever o mesmo antibiótico, você usa o que você tem. Se ele te prescrever um diferente, você respeita. Até porque você tem sintomas parecidos para doenças diferentes. E você usa um antibiótico para a doença que você teve há um mês atrás, e aí você vai repetir o antibiótico agora porque você tem os mesmos sintomas, mas a doença é outra. E você aumentou o seu problema ao invés de resolvê-lo. Então, confia em quem é capacitado na área, busque esse profissional e ele vai saber te indicar da melhor maneira. Não tenta saber mais do que a sabedoria. Continuando, com o estresse. Bactérias causam doenças, mas também fazem fermentação, ligas metálicas, decaimento radioativo ou nada? Só doença mesmo. Olá. Leite fermentado?
Muito bem. Bactérias fazem fermentação. Então, importância. Um conjunto bacteriano está muito na moda as pessoas criarem eles em casa, chamado kefir. É um conjunto de bactérias benéficas para o nosso sistema digestivo. Elas formam um filme de bactéria dentro do intestino chamado biofilme, com diversos grupos de bactérias saudáveis para nós. Ajuda a diminuir problemas intestinais em pessoas que já têm alguma predisposição a tê-los. E ainda gera um suquinho de um sabor muito interessante. Isso que tem ali na colher são centenas de milhões de colônias de bactérias. E não é isso que as pessoas ingerem. Elas filtram e tomam o líquido que está ali, só com a parte que interessa. Pega o que está ali na colher, coloca num outro suco de fruta ou num leite, algo assim, para fazer essa fermentação e poder ingerir. Tem vários tipos de fermentações e vários produtos como vinagre, como álcool, sendo produzido bebidas alcoólicas, o álcool para abastecer carro, vem por fermentações que podem ser feitas através de bactérias também. Tem outros seres fermentadores no planeta, além das bactérias, mas elas são muito utilizadas. Bactérias causam doenças, elas são seres que fazem decomposição, já tem tecnologias até para usar elas em estações de tratamento de esgoto, para acelerar a decomposição dos compostos orgânicos e melhorar a qualidade da água que é lançada de volta nos rios. São usadas em processos industriais como para a produção de adubo, para a agricultura, para a produção de outros medicamentos. Tem medicamentos que são produzidos a partir de bactérias, tem bactérias que têm o seu DNA modificado para produzir insulina. Então o DNA humano é colocado numa bactéria, com aquela técnica que conversamos na aula 2. E essa bactéria com DNA humano agora, com o trecho que é responsável pela produção de insulina, passa a produzir insulina, e nós podemos cuidar dos diabéticos que não têm insulina usando esse material vindo de bactérias. O ciclo do nitrogênio, no solo tem bactérias que pegam o nitrogênio do ar, transformam em nitritos e nitratos, o que é nutriente para o crescimento de plantas. Então o solo bem cuidado vai ter muitas bactérias, tornando aquele solo mais fértil, adubando ele. E nessa engenharia genética, biotecnologia, que eu já comentei, por exemplo, o caso da insulina para os diabéticos. Outro exercício, da Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Assinale a alternativa correta. Letra A. As bactérias reproduzem-se geralmente por divisão binária, uma forma assexuada de reprodução, pelo qual uma única bactéria pode originar um clone, ou seja, uma população de bactérias idênticas. Meus caros, presta atenção. Aí a gente se vê melhor, né? Então, clones, bactérias idênticas? Sim. Geralmente é isso? Geralmente é isso. No momento onde a bactéria percebe que o ambiente não está mais favorável para ela, é que ela vai fazer conjugação. Em outros momentos, é bipartição, é cisparidade. Cópias, 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 cópias idênticas. Correto, tá lá, apareceu o gabarito já, não tem problema. Próxima pergunta. As bactérias e as algas cenofícias distinguem-se de todos os seres vivos porque não possuem carioteca envolvendo material nuclear. Isto é, são eucariontes. Quase correta, né? Qual que é o erro? Eucariontes é a palavra errada. O correto seria usar a palavra procariontes. Próxima alternativa. As bactérias só vivem isoladas, embora as próximas nunca formam colônias. Diplococcus são colônias, Streptococcus são colônias. Tantas formas, né, de bactérias se unirem e morarem juntas são colônias. Então, bactérias sim formam colônias. Em algumas espécies de bactérias, observa-se o fenômeno da conjugação. Então, um tipo de reprodução assexuada. Atenção, freia, errado. Reprodução sexuada, tem troca de material genético, nem que seja só um passando para o outro, né? Então, a reprodução sexuada na conjugação. Está errado ali. Letra E. As algas cianofícias, ou cianobactérias, assemelham-se às bactérias, porém são heterótrofas, isto é, produzem matéria orgânica por fotossíntese. As cianofícias produzem matéria orgânica por fotossíntese? Produzem. Como se chamam os seres que são assim? Autótrofos. Então, ali está escrito heterótrofos. Uma palavrinha só tornou a alternativa errada. Ficamos com a correta, letra A. Então, gente, fixando na cabeça de vocês. Bactéria tem núcleo, está presente, mas sem membrana própria. Não tem divisão entre o núcleo e o resto da célula. Tamanho reduzido, pequenininha. Diversas formas de nutrição. Pode fazer quimiossíntese, fotossíntese, respiração celular, fermentação. Então, uma diversidade de processos muito grandes.
Importância ecológica, elas fazem decomposição de matéria orgânica, produção de gás oxigênio, produção do ozônio. O pulmão do planeta não são as árvores são reguladoras de chuva. Essa é a maior importância da Amazônia. A quantidade de O2 produzido pela floresta amazônica, praticamente toda é consumida pela própria floresta, pelos animais, pelas plantas, pela decomposição que ocorre lá. Quem que produz O2 a ponto de nutrir a atmosfera terrestre e nós respirarmos? Cianobactérias, presentes nos mares, oceanos, lagos, geleiras. Tem cianobactéria em tudo que é lugar, gente. Importância econômica. Produção de medicamento, produção de alimentos, produção de álcool, produção de vários insumos industriais que a gente tem a partir de bactérias. 2 tipos de reprodução. Assexuada, por cisciparidade, e sexuada por conjugação. A cisciparidade aumenta de número, mas gera clones. Conjugação não aumenta de número, mas cria diversidade, muda as bactérias, elas ficam diferentes. E outra coisa que vocês têm que se lembrar, que todas as aulas eu estou falando para vocês, nesse período de quarentena, tomar água, se alimentar bem, fazer atividade em casa, ler, escrever, desenhar, cozinhar, limpar, converse com quem está ao seu lado, mantenha uma rotina saudável. E logo nós teremos aulas presenciais de novo. E toda a nossa vida vai retomar o que nós tanto desejamos. E estamos sentindo falta nesse período de coronavírus. E mesmo com uma câmera que toda hora perde o foco. Vai, câmera. Você consegue, câmera. Isso, câmera. Muito bem. Mesmo com uma câmera que toda hora perde o foco, tivemos aí mais uma aula de biologia para o 2º ano. Agradeço quem teve a paciência de ficar até o final. Prometo melhorar para as aulas aí. E o que vocês quiserem mandar de contribuição ou também de dúvidas, a gente pode ir conversando aí nesse período. Um abraço e se cuidem. Obrigado.